noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, estejam com todos. Amém? Vamos aguardar alguns instantes para que nós possamos começar a nossa transmissão nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão chegando, vão recebendo o convite, para que nós possamos começar nosso momento. Boa noite a todos, boa noite, Jeane. Deus abençoe. Graça e a paz do Senhor. Vamos nos achegando. Hoje nós vamos ler João capítulo 11. Evangelho de João capítulo 11. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos os irmãos. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Lucirene. Boa noite, presbítera Lucijane. Deus abençoe a todos. Só mais um minutinho e a gente já inicia uma breve meditação, né? Nós precisamos desse alimento a todo momento, a todo instante. Ele que nos fortalece. É a palavra de Deus nesses dias de tantas dificuldades, de tantas lutas. Se nós não tivermos um alimento espiritual, um alimento do céu, como poderemos subsistir a tudo que está acontecendo ao redor, né? Enquanto você está entrando aí, queridos irmãos, a leitura que nós iremos fazer é no Evangelho de João, capítulo 11, onde fala ali da ressurreição de Lázaro, onde Jesus ressuscita Lázaro, né? Não quero ler alguns versos aleatórios e depois, de acordo com aquilo que Deus colocar em nossos corações, irmos adiante, irmos andando. Eu vou abrir aqui também o Facebook para que aqueles que não consigam, não possam. De vez em quando a internet está caindo. Então, se der um stop aí na internet, não saiam não, tá? Ela volta logo. Está meio estabilizada a internet hoje. Vamos estar lembrando de estar sempre orando para todos os irmãos, né? Nós temos alguns irmãos que estão passando algumas dificuldades, algumas lutas, como todos nós temos passado, né? Mas alguns estão necessitando de muitas orações. Glória a Deus. Eu vou abrir aqui para o Instagram. E depois, se você puder também, replica esta mensagem. Eu tenho certeza que vai falar ao coração de muitos. Nós vamos entrar aqui no Facebook, melhor dizendo. Boa noite, Leia. Vai lá, vai para o Facebook, Lucijane. A transmissão realmente não está legal, não. Gente, aí a questão é a seguinte, né? Como é Instagram e Facebook, eu fico assim e fico assim, né? Nós estamos providenciando aí um equipamento para melhorar um pouco essas transmissões. A gente vê que a situação não vai melhorar rapidamente, então nós precisamos nos aprimorar também na questão da transmissão. Então, hora você vai me ver com o pescoço assim, hora com o pescoço do outro lado, virando, não se preocupe não. É porque um celular está apontado aqui para o Facebook e outro para o Instagram. Boa noite, pastora Claudiane, Deus abençoe. Vamos lá, irmãos, né? Evangelho de João, capítulo 11, eu vou ler alguns versículos desse texto aleatório. O versículo 1 começa dizendo: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Aí, verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Agora nós vamos lá para o versículo 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar conosco nesta noite,
pela palavra dele que é viva e eficaz. Fale comigo, fale com você, fale com todos nós e seja o nosso alimento. Eu queria nessa noite falar a todos vocês e a todos quantos esta palavra, essa mensagem puder ser encontrada, puder ser atingida, puder ser visualizada, encontrada, guarida nos corações. Eu quero falar a você que crê em Deus. Quero falar para você que confia em Deus, para você que deposita a sua fé, a sua esperança, as suas forças em Deus. Porque é isso que nós necessitamos nesta noite, dessa confiança, dessa fé, por mais pequena e por mais mínima que ela possa ser. Então eu quero dirigir essa palavra a você que diz que crê em Deus, mesmo com tudo que está acontecendo. E eu quero falar desse Deus que tem o poder de ressuscitar mortos. E eu digo ressuscitar mortos não somente no sentido de ressuscitar aquele que morreu fisicamente, mas muito mais do que isso. Porque se fosse nos dias de hoje o objetivo central de Deus, e Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, se fosse o objetivo de Deus ressuscitar pessoas fisicamente, muitos mortos ressuscitariam, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Apesar de crer que Deus ressuscita mortos fisicamente, não duvido de nada acerca de Deus, porque para Deus não há impossíveis, para Deus não há impedimentos. Mas eu quero falar do Deus que ressuscita aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que, mesmo em vidas físicas, vegetam e já morreram no seu andar, no seu falar, que já morreram na própria existência desse mundo, mas que estão mortos espiritualmente, que espiritualmente tem um oco, existe um vazio, existe uma imensidão de espaço no seu interior a ser preenchida. É para esses, principalmente, que são os mortos espirituais. Eu creio nesse Deus que ressuscita mortos, que ressuscita principalmente esses mortos espirituais e que os faz levantar para a vida, que os faz levantar para as atuações da vida e da coragem que este mundo requer que cada um de nós tenhamos. E eu fiz questão de trazer esse texto de João 11, onde relata aqui acerca da ressurreição de Lázaro, primeiro por ser um texto que é conhecido, mas também porque Deus falou algo aos nossos corações, Deus tem falado aos nossos corações, e eu tenho entendido que isso tem sido algo profundamente forte, relevante, e que Deus quer também compartilhar algo para mim e para a sua vida. A primeira coisa que me chama ao aspecto, e que eu quero compartilhar e dividir com vocês, da ajuda do Espírito Santo, é os primeiros versos desse texto, onde fala que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta. E aqui fala que esta Maria, cuja irmão Lázaro estava enfermo, era aquela mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Aí o verso 3 fala algo muito peculiar, e é aqui que começa a chamar a minha atenção. E é aqui que eu quero que a sua atenção também comece a ser cativada pelo Espírito Santo. Porque isso vem falando muito no meu coração. Isso falou muito hoje, quando eu estava meditando nesse texto, propriamente dito. Eu tenho lido o Evangelho de João durante essas semanas, e eu já tinha lido esse texto, e hoje, meditando nele, Deus falou muito no meu coração. E olha só o que fala aqui, o verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele que o Senhor ama, o seu amigo Lázaro. E pelo desenrolar de toda a narrativa bíblica, não se expressa aqui nesses versos, mas com certeza tinha ali um ponderamento, um entendimento das irmãs de Lázaro, que essa enfermidade não era uma enfermidade qualquer,
Não era uma dor de cabeça, não era enxaqueca, não era um mal-estar, não era uma dor na barriga. Ele estava enfermo e tudo indicava que era uma enfermidade para a morte. Então elas mandam esse recado para chegar até Jesus. E esse recado para Jesus muito se assemelha a uma oração que nós fazemos a Deus nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas nossas preocupações. Porque ela diz que, Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Se assemelha muito a uma oração a Deus. Mandaram dizer a Jesus que havia um problema. Elas oraram a Deus, orou a Deus, como eu oro, como você ora a Deus, e fala: Pai, Senhor, tem um problema. Existe uma circunstância adversa na minha vida. Existe algo que eu não estou suportando. Existe um peso que eu não estou conseguindo carregar. Pai, existe problema, existe risco de vida. Pai, em nome de Jesus, em nome da oração, da fé que eu me ligo ao Senhor, existe um risco de enfermidade fatal. O texto, quando a gente lê superficial, como está escrito, parece que é algo muito tranquilo. Mandaram dizer a Jesus: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Mas pelo desenrolar do contexto, do texto, nós entendemos que o negócio era grave. Era como que se traduzisse: olha, Senhor, ele está morrendo. Senhor, é urgente a situação. Senhor, vem logo. Jesus, aquele que tu amas, olha, lembra, sou eu, Maria, aquela que chorou os teus pés, que enxugou os teus pés com os cabelos. Eu e minha irmã Marta, a família amada tua, e teu amigo Lázaro está morrendo. Vem logo, Jesus. Senão ele vai morrer. Senão ele vai morrer. É esse o teor aqui. A narrativa é essa. Eu quero que você entenda isso. O teor da gravidade era esse. O terror é o medo de algo terrível, da morte. Vai e manda chamar Jesus. É como se fosse uma oração. Senhor, manda a oração. Senhor, me ajude. Senhor, venha me socorrer. Senhor, entra, Senhor, com providência divina. Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, venha à minha situação. E eu vejo que muitas pessoas usam assim, usam desse artifício, usam dessa fé, e muitos, principalmente nessa circunstância que estamos vivendo, têm clamado a Deus. Deus, tem um parente que está lá no leito de morte, tem um parente que está no UTI, Deus, tem um parente que não melhora, que só piora, que não está sendo restabelecido, que está ficando cada vez mais e mais em falências, Senhor. Ajuda, é uma oração desses dias, é uma oração de uma porção muito grande da humanidade, da sociedade, de pessoas que eu sei que você conhece, pessoas que nós conhecemos, pessoas próximas, que passaram por clamores a Deus nesse sentido. Uma situação de morte. Olha só o que diz o verso 6, vamos acompanhando aqui, vamos andando na Bíblia, no texto. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar em que estava. Eu quero que você faça um paralelo, que você trace um paralelo entre o pedido dessa irmã a Jesus, como se fosse uma oração a Deus. Senhor, manda chamar Jesus. Senhor, entra com providência. E quando a oração chega, quando o pedido chega até Jesus, quando o pedido chega até Deus, Deus tendo ciência do seu clamor, Deus tendo ciência do seu pedido de ajuda, Ele ouve, Ele escuta. E diz agora no versículo 6 que quando esse clamor de socorro por vida chega até Jesus em favor de Lázaro, que estava ali muito gravemente doente, diz o verso 2 que Jesus demorou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Aonde ele estava? 2 dias com situação de morte. 2 dias para as nossas vidas, 2 dias para o seu tempo, 2 dias para o tempo que você tem investido em oração, clamado a Deus, pedido socorro a Deus. 2 dias que é uma figura temporal dos momentos que você tem clamado ao Senhor. E parece que esse espaço, esse ato de tempo que você está orando, e que já tem 2 dias, que no tempo de Deus é uma coisa, no seu tempo é outro,
e talvez seja para você tantos anos de oração, tem se demorado. E Deus parece que está demorando em responder a oração, porque a Bíblia, a palavra fala que Ele escuta no exato momento que nós clamamos e que nós pedimos. Mas parece aqui que Deus está demorando, porque a situação é uma situação de urgência. E quando se trata de coisas urgentes, não é para amanhã, não é para daqui 5 minutos, é para o imediato, é para agora. E as pessoas estão orando e clamando e dizendo: Senhor, nos ajude. Senhor, até quando? Mas diz que quando Jesus escuta a oração e quando a mensagem se achega até Jesus, ele fica ainda 2 dias no lugar. 2 dias onde ele se encontrava. Uma situação de morte, mas nós não vemos Jesus apressado. Olha só. Uma situação de morte e nós não vemos Jesus apressado. Ele fica 2 dias. Porque muitas vezes a pressa é nossa. A pressa é minha, a pressa é sua, a pressa é dessas pessoas. Muitas vezes a pressa é nossa para ver as respostas respondidas no nosso tempo, no nosso jeito, da nossa forma. A gente dobra o joelho, talvez até chora, sinceramente, derrama lágrimas, se quebranta diante de Deus, entra no quarto, rasga o coração, faz aquele pedido, e quando se levanta e sai, abre os olhos, a expectativa de cada um é que no mesmo instante que se abre o olho, a oração esteja também pronta, respondida ao seu lado, que ele vai ligar para a pessoa e vai ter boas notícias, que ele vai levantar do seu quarto e vai olhar para o enfermo, ou vai ligar no hospital e vai dizer: olha, curou, levantou, teve cura. Você vê aqui que isso é uma sensação nossa, que isso é um ponderamento humano, essa sensação de querer ver as coisas respondidas no nosso jeito, no nosso modo, no nosso instante, da forma que nós queremos. Mas a oração chegou até Jesus, o pedido chegou até Jesus, e diz a palavra que ele ainda demorou 2 dias. Por que demorou 2 dias? Porque o tempo é de Deus, o jeito de agir é do Senhor. Pressa é diferente de perfeição, entenda isso. A pressa é diferente de perfeição. As coisas apressadas nem sempre vão surtir o efeito do que deveria surgir. A pressa nem sempre vai resultar uma solução boa. Nem sempre o que corre, o que se esforça, chega primeiro. Mas é aquele que está preparado, que vai num ritmo tranquilo, que mantém esse ritmo de fé, que mantém esse ritmo de esperança, mantém o ritmo se alimentando do espiritual de Deus e que não para. Não é aquele que sai correndo feito doido e chega lá quase na metade do caminho, quase chegando no lugar da chegada da vitória e cai morto. Nada e morre na praia. Aí vem aquele que é da fé, aquele que anda paulatinamente, sabiamente, tentando discernir a vontade de Deus, aceitando, acatando a vontade de Deus. Esse talvez nem sai doido correndo, mas chega. E quer saber uma coisa? Em relação à situação de Deus e às coisas de Deus, o importante é você chegar. O importante é você ser fiel até a morte. O importante é você, no final, receber a sua coroa da vida. Não é o importante você fazer coisas do passado, fazer coisas aqui e deixar de fazer. O importante é você ser permanente nas coisas de Deus. O importante é você ser firme nas orações, que você seja ali aquele que não esmurece no clamor, nas orações, na perseverança, que seja aquele que perseveram, mesmo talvez não vendo o resultado de imediato, mesmo talvez clamando e parecendo que Deus está demorando em agir, mas que mantenha a sua vida firme, mas que mantenha o seu compromisso firme com o Senhor, firme e forte na presença do Senhor. E a gente quer muitas vezes agir pela pressa. Quando, pois, soube lá que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias de onde estava. Eu não vejo Jesus com pressa. Pressa é para quem não sabe esperar. Pressa é para quem quer ver as coisas resolvidas à sua maneira, e não à maneira de Deus. A pessoa ora e fala assim: eu quero Deus isso, isso e isso. Deus é desse jeito que eu quero. Elas querem fazer as coisas segundo o desejo delas. E a pressa
é sinal de que elas querem ver que as coisas sejam resolvidas do jeito que elas entendem, a sua maneira e não a maneira de Deus. As pessoas fazem coisas e querem que sejam do jeito delas simplesmente. Nós precisamos pensar no outro, nós precisamos pensar no próximo. As nossas orações, os nossos pedidos a Deus têm que ser a nosso favor, com certeza, mas também tem que ser em concordância, em pensamento com a dor do outro, a dor do próximo, espalhar esse espírito de empatia, de solidariedade no Senhor, para com o próximo. Sabe, as nossas orações não podem ser regidas como que aquele que tem tapa-olho aqui, cujo o caminho está firmado apenas nessa direção, como existe os cavalos que usam e que são direcionados dessa forma. Só vê o que está na frente do nariz. Sabe, presta atenção, Deus está falando com você, é com você mesmo, comigo, mas é com você. Pense as suas atitudes, pese os seus pensamentos, pese as suas posições, pese aquilo que você tem achado que é certo. Nós não somos donos da verdade, nunca seremos. Pese as suas ponderações, mesmo que você ache que elas são as corretas, que elas são as prudentes. Não faça isso sem orar, sem ter paz em Deus. Tem gente que está abandonando o barco, tem gente que está abandonando todas as coisas por causa dos seus pensamentos, por causa das suas ponderamentos, por causa pesando as suas ponderações pessoais. Estão abandonando o barco da fé em Deus por causa do eu e dos seus ponderamentos e dos seus escudos humanos. Pense, Deus está falando com você. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor das coisas. Pressa não é para quem vive aí de qualquer jeito. As coisas querem que tudo se resolva precipitadamente, com pressa. Verso 8, acompanhe comigo, por favor. Eu quero ler até o 10. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá. Parece aqui uma discrepância, porque Jesus fala assim: agora eu vou ir, agora é o momento de eu ir visitar Lázaro. Aí eles falam: mas agora mesmo estão querendo te matar. Antes não queria ir, esperou 2 dias, agora já quer ir para o lugar onde estão querendo te matar. Mas os caminhos de Deus são os caminhos de Deus, nós não compreendemos. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz, tropeça porque não há luz nele. Porque essa pessoa não está na luz, não está em Deus, está em trevas. Senhor, estão indo para o lugar onde as pessoas estão querendo te matar. Onde logo falaram que se o Senhor colocasse os pés lá, o Senhor iria morrer. E ele fala: eu vou. Porque nas coisas que eu faço, há ponderamento, não são da forma que você entende, não são da forma que você pensa, dos seus argumentos, da sua forma de entender. Eu tenho os planos, porque em Deus tudo tem modo, tempo e propósito. Demorou 2 dias para ir socorrer Lázaro. Por que não foi? Não era urgente, não era caso de vida e morte. Agora passa 2 dias, está dizendo que vai para o lugar onde as pessoas querem matar. Presta atenção. Deus tem tempo e modo e propósito em todo o seu agir. Em todo o agir de Deus há tempo, há modo e há propósito. Você tem que entender isso, você tem que confiar nisso, você tem que discernir isso. Porque para mim, para você e para qualquer outra pessoa, uma situação de urgência tem que ser rápida. Uma situação de urgência tem que ser assim, algo que se discerne, que se resolva com urgência. É caso de vida, é caso de morte. Mas eu estou falando de Deus, onde as coisas de Deus não são discernidas como o ser humano discerne. Porque o ser humano age abruptamente, age inesperadamente, age inconsequente, age de várias coisas, de várias formas. Mas para Deus existe tempo, existe modo, existe propósito. Então tem o tempo dele agir, tem o modo dele fazer e tem o propósito de tudo isso. É a sua oração, é o seu clamor,
É o seu pedido de socorro a Deus, que você talvez diz, Senhor, Senhor, as coisas não resolvem, o Senhor não está resolvendo, a situação é grave. Calma, é Deus. A sua oração não é uma forma de entregar confiança a Deus. Quando você ora, quando você pede, quando você clama a Deus, você não está entregando e pedindo para Deus algo. Então, a oração também aprenda comigo, é uma forma de confiar em Deus, de entregar confiança em Deus. Se nós estamos fazendo isso, então nós temos que confiar, porque tem o tempo, o modo e o propósito. Só que a gente ora a Deus e fala, Senhor, eu estou entregando, mas a gente, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, nós estamos dizendo, olha, eu quero que seja feito segundo a minha vontade. E aí a oração não tem valor. Aí a oração foi teatro, aí a oração foi ensaio, mal ensaiado, porque você não orou verdadeiramente. Porque quando ora, está entregando, presta atenção. Toda vez que você for orar na sua vida, aprenda isso de uma vez por todas. Você que diz que tem fé em Deus, que crê em Deus. Por isso é que eu disse que nessa noite eu queria falar para aqueles que têm um pouquinho de fé em Deus. Eu acredito que você tem essa fé em Deus. Aprenda isso. Toda vez que você for colocar, fazer uma oração a Deus, você está entregando. Mesmo que seja algo que você está pedindo, Deus, eu quero que seja assim assado. Você entregou, aí é com Ele. Modo, propósito, tempo dele. Descanse nele. Ou você ora, ou você interpreta, entende e agasalha isso de uma vez na sua vida, que oração é isso, que oração é essa situação, ou você pode parar de orar. Ou você para com essas bobeiras. De falar, eu entreguei a Deus e agora, Senhor, eu entreguei a Deus, mas o mundo vai acabar. Eu entreguei a Deus, agora eu posso ficar enfermo, eu posso ficar doente. Eu entreguei a Deus em oração, agora eu estou com medo da morte. Eu entreguei a Deus e orei pela minha casa, pelo meu filho, pelo meu esposo, pela minha esposa. Eu entreguei a Deus para Deus me guardar e me proteger. Senhor, mas se meu esposo morrer, se meu filho morrer, se eu pegar a doença, se eu pegar isso, se eu pegar aquilo outro. Presta atenção, isso nunca foi oração. É simples assim. Eu espero que o Espírito Santo esteja tirando máscaras, cegueiras, escamas da visão de muitas pessoas nessa noite. E de muitas pessoas que estão aí há tanto tempo no chamado caminho do Evangelho. Mas que na hora que a coisa é para a vida, volta para a religião que prende, que aprisiona e que amedronta. Pelo amor de Deus. Pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos posicionar em confiança. Vamos para a vida. Vamos sair das sepulturas. Olha só o que fala o verso 17 aqui. Continuemos. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Olha, outra coisa que eu quero falar. O curso natural das coisas na perspectiva desse mundo é este. Sepultura. Chegou lá e Lázaro 4 dias sepultado. A perspectiva das coisas deste mundo, do desenrolar das coisas desse mundo, finais é essa: sepultura. Sepultura. Pois é aqui que tudo se acaba. É na sepultura que tudo se acaba, que tudo se finda. Aqui termina sonhos, termina esperança, termina tudo. É onde tudo é sepultado, enterrado, abafado e esquecido. É na sepultura. É aqui. Mas eu te digo, é aqui segundo a ordem da naturalidade que rege o curso desse mundo. Tudo se acaba na sepultura. Mas eu não estou falando das coisas naturais deste mundo. Eu não estou falando da naturalidade deste mundo. Eu não vim aqui falando para você ter fé em Deus, em Jesus, e falar das coisas naturais deste mundo. Eu estou aqui para falar de Deus, e em Deus nós discutimos o sobrenatural. O natural é que tudo se acabe na sepultura, que os seus sonhos sejam sufocados na sepultura, que a sua esperança pereça na sepultura, que a sepultura venha sobre si, sobre os seus sonhos, e tampe tudo que é sonho, tudo que é bom, tudo que você é de bom nesse mundo. É o curso natural, mas eu estou falando do Deus do sobrenatural. É desse Deus do sobrenatural que eu estou falando. Desse Deus que quer te visitar agora nas coisas sobrenaturais. Aleluia. Eu estou falando desse Deus que está além das sepulturas. Eu estou falando desse Deus que chama mortos
para se levantarem dos seus sepulcros, daquele Deus que chama Lázaro para sair do abafamento da caverna e do sepulcro, que diz: Lázaro, vem para fora. Eu estou falando daquele que tem o poder de ressuscitar os teus sonhos, de ressuscitar a sua vida, como eu disse aqui no início, que é também, principalmente em relação àquilo que é espiritual. Que o Senhor te visite nesse momento em nome de Jesus. Que o Senhor da pacificação, que o Senhor da paz, visite os teus sonhos, visite os teus familiares. Que Ele esteja nesse momento em nome de Jesus, tirando aqueles que foram mortos, sepultados, do curso natural desse mundo, numa ação sobrenatural concernente a Ele, que é Deus. E que chama agora para fora, para respirar. Sabe o que é chamar para fora? É para sair do enclausuramento do teu quarto, desse lugar sombrio, cheio de mofo, frio, olhar o sol que está brilhando, ir para fora no terreiro e olhar as estrelas, se você pode vê-las e contá-las, e dizer: Deus é maior do que tudo isso, Deus é minha alegria, Deus é minha força, Deus é meu ar que respiro, o Senhor é a minha força. É isso que nós cremos, é para isso que nós vivemos, no Deus que age no sobrenatural. Glória a Deus. Verso 21, ele diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só, eu estou falando de uma família que convivia com Jesus. Eu estou falando de uma família que tinha intimidade com Deus, que se relacionava com Deus. Mas eu estou falando de pessoas que têm nuances e estabilidades emocionais e também aqui espirituais. Daquelas que dizem que hoje eu creio em Deus e amanhã eu não creio em Deus. Daquelas que dizem: Deus é poderoso para guardar, porque o Salmo 91 fala que o Senhor nos guarda. Eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo, mas que ao mesmo tempo passa por nuances, reviravoltas, e diz: olha, Deus não está guardando, eu estou com medo, eu estou inseguro, se Deus é meu escudo, mas eu estou com medo, Deus é minha proteção, mas eu estou com medo, Deus me guarda, mas eu estou com medo. Eu não estou falando para ser displicente, eu não estou falando para tentar a Deus, eu estou falando do terror e do pavor que domina a sua fé. Deus está falando contigo nessa noite. Eu estou falando do terror que domina a sua fé. Eu não estou falando da indisplicência. Eu não estou falando da ação inescrupulosa. Eu não estou falando da ação sem medida, sem empoderamento. Eu estou falando do medo que domina a fé. Daqueles que dizem: o Senhor é meu escudo, mas que temem. Deus quer te libertar deste medo nessa noite em nome de Jesus. Porque essa família que conhecia Jesus, e que Jesus espera 2 dias para ir lá ver Lázaro, quando chega, Lázaro já está 4 dias morto, sepultados, e que uma das irmãs fala: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor, como diz aqui o versículo 21, disse Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Presta atenção, Deus onipresente, Marta. Deus não estava aí fisicamente. Ele estava, mas estava espiritualmente. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Marta. Você não creia, Marta? Você não creu, Marta? E quando você enviou mensagens para chegar a Jesus, mensageiros para mandar a notícia de que Lázaro estava enfermo a Jesus, antes que esses mensageiros saíssem, você acha que Deus e que Jesus já não sabia de tudo, Marta? Se o Senhor estivesse aqui, Ele não estava em corpo físico, mas Ele está em espírito. Ele é espírito, Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares. Ele está aqui comigo e Ele está com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Ele está com vocês. Ele é isso. Só que o ser humano fica nessas nuances, né? Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje a coisa está boa, é muito fácil crer em Deus, é muito fácil ter fé em Deus quando está tudo normal. Vamos voltar ao normal, como se dizem aí nas mídias, um novo normal. Quando o novo normal voltar, aí eu vou voltar a adorar a Deus, eu vou voltar a ter minha vida assim com Deus. Quando o novo normal voltar, eu continuo. Aí quando as coisas estiverem boas, aí é fácil adorar a Deus. Não, eu quero que você creia e confie em Deus agora. É quando a sepultura está do teu lado.
É quando morto já fede 4 dias. E aí vem Marta e fala, se o Senhor estivesse aqui. Se. Esse se é uma condicional que um homem coloca. Essa palavra se o Senhor fizesse, se o Senhor estivesse aqui, o se é uma condicional. O se é do ser humano limitado, fragilizado. O se é do ser humano com medos, com receios. É disso. O se, ele está no ser humano que tem a seguinte crença, que crê da seguinte forma, que para um alívio ou um socorro só poderá existir solução para ele se houver uma condicional. Se tiver algo que traz uma condicional, se tiver um se. Ah, se tivesse sido desse jeito. Ah, se fosse feito dessa forma. Ah, se Deus estivesse aqui. Ah, se Deus tivesse vindo. Sabe? Essa condicional é humana. Para Deus que é presente, passado e futuro. Deus que é onipresente, que está aqui, que está lá, que é onisciente, está em todos os lugares, que é onipotente, que é todo poderoso. Eu estou falando do Criador do universo, das coisas visíveis e invisíveis, daquele que fez esse planetinha do tamanho de um grão de areia, minúsculo e muito mais minúsculo comparado com todo o esplendor e magnificância do universo, que fez todas as coisas. Eu estou falando desse Deus, maior do que tudo. Maior do que tudo. E esse Deus não está e nem age sobre condicionamento. Se você fizer isso, Deus te abençoa. Se você... Não, para com isso. Deus quebrou os condicionamentos na cruz do Calvário. Ele disse lá, tetelestai, está consumado, pronto, acabou. Ele que disse, está consumado. Não tem esse negócio de si, não. Se está consumado, olha só, cadê a fé daqueles para receberem e guardarem isso no coração? Daqueles para guardar isso no seu coração. Se tivesse sido desse jeito, se fosse dessa forma, se Jesus tivesse isso, olha, em nome do Senhor Jesus, tira tudo isso do teu coração, tira todos os receios. Se você tivesse feito algo no passado, se eu tivesse agido dessa forma, viva agora, viva o presente. Agora é o momento, porque está consumado. Não veja os erros do passado, não carregue os erros do passado. Vive agora. Vive agora com Deus, vive agora com Jesus. Amém, queridos? Está consumado, tetelestai. Deixa os cis do passado, as percas do passado, os erros do passado, lá aos pés da cruz e viva o hoje. O hoje é eu creio. Hoje é eu ando, hoje não é se eu creio, hoje não é se eu ando, hoje não é se eu busco, hoje não é se eu for, hoje não é se eu orar, hoje é eu creio, hoje eu ando, hoje é eu busco, hoje eu oro. E uma vez orando, é Ele que toma conta, aprenda isso. Talvez você aprendeu muitos nos seios da religião, que oração é uma determinação sua a Deus. Eu orei, pronto, Deus tem que fazer, porque pronto, está escrito e acabou, Deus tem que fazer. Não, a oração é uma entrega de confiança para aquele que tem o poder de agir sobre as nossas vidas, fazer segundo a vontade dele. A oração nada mais é você dizer para Deus, Senhor, eu confio no Senhor, então eu entrego, mesmo esse pedido meu. Se o Senhor realizar, é porque era algo que concordava comigo, era bom para mim. Se o Senhor não realizar, tudo bem, porque mesmo eu querendo, era algo ruim. Mesmo pensando que era bom, era algo ruim. Amém, queridos? Eu quero encerrar. E antes da gente fazer uma oração encerrando, eu quero dizer que o texto é conhecido, né? Aí o final dele diz que Jesus grita, Lázaro, vem para fora. Tem todo um contexto aqui, uma alegoria, eu não vou entrar nesses pormenores, a questão de abrir a pedra da sepultura, falar, Lázaro levantar e vir. O enredo é que Jesus determina a vida e Lázaro ressuscita e Lázaro sai para fora. Só que um versículo que me chama a atenção, e eu vou encerrar nele, nós vamos orar nele, é justamente a oração e o pedido e o recado que Marta e Maria manda para Jesus, dizendo no verso 3, mandaram, pois, as irmãs e Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem tu amas.
está enfermo o seu amigo. Jesus ressuscitando Lázaro. Jesus ressuscitando o seu amigo. Jesus ressuscitando amigos. E esse é o convite nessa noite. Esse é o foco da oração. Jesus ressuscitando uma pessoa que ele amava. Jesus ressuscitando Lázaro, o seu amigo. Jesus ressuscitando amigos. O convite dessa noite é esse. Jesus ressuscita todos que vêm até ele. Mas algo muito importante tem que ser entendido para mim e para você, que é essa ação de se tornar amigo de Deus. O convite é esse. Você quer ser amigo de Deus? Lázaro, a quem tu amas, o teu amigo. Você quer ser amigo de Deus? Porque ser amigo de Deus requer um desejo de entrega. Ser amigo de Deus requer posicionamentos de mudanças. Ser amigo de Deus requer situações em que você vai ter que lutar contra a sua vontade, contra a sua carne, contra aquilo que você acha que é certo, contra aquilo que você acha que é correto, contra aquilo que você não quer abrir mão de forma alguma, porque você entende que são valores que você determinou como sendo valores imutáveis e intocáveis. Ser amigo de Deus requer muitas vezes abrir a mão disso tudo. Estou falando com você. É abrir mão disso que você acha que é valor. Diz, não, eu não faço isso porque eu não abro mão, não acho correto, não acho certo. Não, de forma alguma, me deixa aqui no meu jeito de entender. E pastor pode falar o que ele quiser, e o neto pode falar o que ele quiser, Deus pode falar o que ele quiser. Eu já estou dessa forma, e dessa forma ninguém tira a minha cabeça, e deixa que eu vou agir. Ei, quer ser amigo de Deus? Permita que ele mude isso que você estabeleceu como verdades imutáveis para a sua vida, como conceitos intransponíveis que você criou. Deixa que ele crie a Deus. Deus ressuscita amigos. Deus ressuscitou Lázaro, a quem ele muito amou. Quer ser amigo de Deus? Começa com essa entrega. Senhor Deus e Pai, eu lhe peço nessa noite que essa palavra do teu evangelho vivo encontre cada uma pessoa, que ela possa ser replicada, e uma vez sendo replicada, encontre mais e mais corações dispostos a acolher essa verdade, Senhor. Dispostos em nome de Jesus a te aceitar como amigo, mas como Salvador da vida. Porque o Senhor é aquele que ressuscita mortos. O Senhor é aquele que tem o poder de tirar pessoas da sepultura. És tu, ó Deus, mortos espirituais. Aqueles que estão sepultados em seus sonhos, abafados e angustiados no coração. O Senhor tem poder para fazer isso. Neste exato momento, ressuscite vidas, ressuscite sonhos, cure enfermos, levante mortos, e que pessoas venham abrir o coração para ser amigo do Senhor. Essa é a palavra simples. Essa é a palavra sem lero-lero. Essa é a palavra sem os argumentos da teologia. É o Evangelho de Jesus na sua forma mais transparente e na minha mais humilde forma de transmiti-la para você. Que você possa guardá-la em nome de Jesus. Eu peço para encerrar que você continue orando pelos nossos irmãos, por todos na realidade, como nós temos orado pelos enfermos, pelos irmãos que trabalham na saúde, médicos, enfermeiros, mas também pelos nossos irmãos que estão passando por uma ou outra enfermidade, né? Francisco está aqui nos acompanhando, estamos orando, né? Fico feliz, sinal que está forte esse homem, né? Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Eu queria dar um abraço em Cristo Jesus, virtual, mas no Espírito de Jesus, para todos vocês, tá? Todos. Raquel, manda um abraço lá para o Mazinho, tá bom? Um abraço na minha irmã Mara, que está me acompanhando, lá em Campo Grande. Dá um abraço na minha mãe aí, estou com muita saudade dela, desde janeiro que eu não vejo minha mãe. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Por favor, compartilhe esse vídeo, tá? Nos auxilie
na propagação do Evangelho. Não sou youtuber, não sou nada disso, não tenho nenhuma pretensão de fazer carreira na internet, mas hoje eu entendo que o Evangelho tem sido uma das formas melhores para propagar que nós temos tido nesse momento, que é através dessas mídias. Seja também um evangelista compartilhando essa palavra. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até domingo, fique na paz.